Só que essa palestra ela é diferente de várias outras que eu fiz, porque nessa palestra eu tenho a presença de família aqui dentro. Na foto está eu e minha esposa Carol, eu e meu pai, eu e minha mãe, e esse menininho que vocês estão vendo é Felipe, que tem o mesmo nome do meu irmão, que nasceu comigo e faleceu alguns dias depois. Também é o nome do meu filho. E é especial porque a minha mãe e o meu pai estão presentes nesse evento. Por favor, pai e mãe, levante-se. São eles que merecem todas essas palmas. E mãe, vem aqui comigo. Vamos puxar aqui, Vamos convidar a mãe de Samuel para participar também, né? Depois desse show aqui. Samuel, por favor. Você senta ali na sua cadeira. Sua mãe senta aqui. Difícil falar depois, né, pessoal? Depois de uma... Eu já escuto o Samuel Bortolin há alguns anos, né? Até vou confidencializar aqui como é que a gente se conheceu. Toda vez que o Samuel fazia uma palestra aqui em Brasília, meu telefone tocava. E era algum cliente da nossa casa falando: você já ouviu o Samuel Bortolin? Eu falei: não. Quem é o Samuel Bortolin? Depois do 10º que me ligou e falou: você precisa conhecer o Samuel Bortolin. Eu falei: olha, eu preciso falar com esse homem, porque senão vou arrumar um monte de inimigo. E os clientes que passaram pelo Samuel realmente me indicaram, e o dia a gente teve a oportunidade, ele até antecipou, ele que me ligou, ao invés de eu procurá-lo. E é uma parceria que a gente tem já há alguns anos. Mas mais do que uma parceria, né? Tem uma amizade aqui. E toda vez que eu escuto Samuel, é um aprendizado maior. Então o Samuel, ele é um cara que a cada dia que passa, ele faz uma entrega mais poderosa. Acho que vocês tiveram uma fala aqui repleta de sabedoria. Difícil até você fazer algumas perguntas, né? Mas hoje, como a gente está pegando esse mês de maio como uma homenagem às mães, foi a homenagem que a gente quis fazer aqui, personalizado na mãe do Samuel, na Liana também, mãe da Tirza, a fala da Tirza também. E vocês viram que a fala da Tirza contribui 100% com aquilo que o Samuel fez, sobre criar uma rede de apoio, procurar as pessoas, ou seja, do desafio que se existe, trabalhando de forma consistente, temos um grande resultado evidenciado aqui. Para mim, hoje, eu contrato palestrantes há mais de 20 anos. Eu coloco o Samuel na minha lista dos 5 maiores nomes brasileiros, hoje. Obrigado, Zé. Perguntas? Antes da gente fazer, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Senão eu faço das minhas aqui. Nem liguei ainda as perguntas da audiência. Primeiro eu queria dar os parabéns e queria que a senhora desse uma palavrinha, porque já que a gente está falando de um movimento de Vida 360, primeiro nosso abraço e nossos parabéns pela resiliência, aonde eu levo o Samuel, eu sempre sei do trabalho, tanto da senhora quanto do pai do Samuel, tudo aquilo que vocês fizeram. Então, para mim é motivo de muito orgulho e agradeço demais a presença de vocês dois aqui, mas principalmente da senhora. Primeiro, obrigada, Zé, porque quero agradecer a todos aqui, né? E para mim também é um orgulho muito grande estar aqui em cima com o Samuel, hoje podendo compartilhar a nossa história. E a gente sabe que é um desafio, só pelo fato de a gente estar existentes aqui,
nessa vida já é um desafio, a gente veio para um aprendizado. E eu digo assim, eu sempre me perguntei desde o começo, né, que nem o Samuel disse, por que isso comigo? E eu aprendi muito cedo. Que bom isso comigo, porque o Sam hoje é meu mestre. Pois é, estou muito feliz por estar aqui hoje, pegando o microfone sem gaguejar um horror. Estou bem à vontade. Espero poder compartilhar e responder. Está realizando um sonho também nosso, que a gente sempre quis. Verdade. Faz uns 3 anos que a gente tenta bater as agendas. Uma hora cria-se um projeto novo para que a gente faça cabertes. Olha aí. Bom, pessoal, eu acho que aqui, só para vocês terem uma ideia, Reginaldo Gonzaga, do Colabora Gov de São Paulo, a Melissa Fernandes Geraldo, do Colabora, lá de Alegrete, a Jussara, da Seduc São Paulo, tem gente aqui da Receita Federal, tem uns 30 comentários aqui, nenhuma pergunta, só um agradecimento, parabéns para vocês e muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando. A gente tem uma pergunta aqui, e a gente vai deixar na sua mão a resposta, para que a gente possa fazer o nosso fechamento aqui, para que vocês também possam ter um momento. E aqui, pessoal, tem também o livro do Samuel Bortolin, os 100 Desculpas, para que vocês possam ir lá, comprar o livro e receber o autógrafo ali do Samuel, bater um papo, para que a gente possa fechar essa manhã maravilhosa que a gente está tendo aqui. Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Isaura, eu sou do Ministério do Turismo. Primeiro eu queria agradecer por terem compartilhado essa jornada. E eu, como mãe atípica, queria fazer uma pergunta para a mãe e para o filho. Para ambos, como se manter firme e de pé quando comparado? A mãe, quando se compara em ver o seu filho com outras crianças da mesma idade que não consegue ter o mesmo desenvolvimento, aqueles sonhos que a gente construiu que a gente tem que repensar, rever. E para ele, como se manter de pé também, com tanta confiança e certeza nos momentos em que, principalmente na adolescência, nos desafios da adolescência, onde a comparação ela é gigantesca e os desafios também, por si só, eles já se aparecem de forma muito brutal, às vezes, né? Então, seria isso. Maravilhosa pergunta, obrigado. Uma salva de palmas para acho que tudo dá certo nessa empresa. Obrigado. A gente sabe que existe vários tipos de limitações dentro desse mundo, né? Eu digo assim, o Sam foi um caso que a gente teve como se trabalhar, mas a gente sabe que hoje tem crianças que realmente a gente não consegue. Então, mas assim, eu vou te falar da minha experiência, do meu caso, né? Talvez possa ser semelhante ao teu. Eu me lembro numa mentoria que uma vez eu e o Samuel a gente fez para famílias, né, de crianças especiais, e que eu disse uma palavra que eu acho que foi muito forte e que a gente conseguiu transformar o futuro de uma das crianças. E nessa mentoria eu falei assim, que eu não queria ter um filho deficiente. E assim você chegar e dizer para alguém, ou para um terapeuta, ou para a vida, ou para Deus, eu não quero ter um filho deficiente. Você não tem coragem, mas ninguém quer. O fato de você querer ou não, a gente se constrói com o tempo, o amor, a vivência, o conhecimento, e a gente vai desenvolvendo várias coisas nesse aprendizado da vida. Mas, a verdade, a gente não quer ter um filho deficiente. E isso é que traz a dor. E quando a gente transforma esse não querer
numa divindade muito maior, sagrada, a gente entende que é muito mais forte o aprendizado que a gente está aqui por esse filho. Então, assim, você tem o direito de tirar isso para fora e dizer: eu não quis, mas hoje ele está aqui comigo. Entende? Então, eu me lembro que um pai teve um alívio muito grande, porque ele se achava, todo mundo tem vergonha, a gente não pode dizer, a gente não pode se abrir, você, né? Mas a gente tem direito disso. E uma vez eu disse para o Samuel, na fase crítica dele, né, que ele desafiou em tudo, o nosso conceito, nossa conduta, tudo que a gente fez por ele, e eu disse uma vez para ele assim: filho, eu não quero teu amor, mas eu quero teu respeito. Que teu respeito, o dia que se perde o respeito de qualquer coisa, se perde tudo. Agora o amor se constrói dia a dia. A gente tem dias que a gente odeia, que a gente tem vontade de matar, de esgoelar. E eu tive até uma ocasião assim que eu já não sou tudo isso que o Sam disse, assim, nessa excelência. Já tive muitos desafios com eles. Inclusive, até quando, na pandemia, a gente pegou um avião, eu e o Samuel, e aconteceu um episódio horroroso. Uma senhora, na hora da espera do avião, ela fumava um cigarro atrás do outro, tudo. A hora que ela entrou no avião, me chamou a atenção, o Sam pediu para a aeromoça um copo de água, ele baixou a máscara, ela entrou em pane, porque ele baixou a máscara e começou a proibir, chamar a aeromoça e dizer que o que ele estava fazendo era um absurdo, que ele ia contaminar todo mundo que estava naquele voo. E eu me comportei com o maior equilíbrio, olhei para o Samuel e disse: a tua mãe teve assim, um equilíbrio emocional gigantesco, né, filho? Ele olhou e disse: mãe, tu quase bateu na mulher. Eu disse: mas eu não bati. Eu me segurei, mas eu não bati. Então, assim, a gente resbala. E só faltou bater nela. Mas eu tive um equilíbrio emocional gigantesco. Eu cheguei a dizer: você fumou um cigarro atrás do outro, você estava poluindo todo mundo aqui, agora você quer falar. Mas a gente tem esses resbalos, a vida, né? E eu disse, às vezes a gente chega no topo, a gente desce 1, 2, 3 degraus, a gente precisa descer para se fortalecer. E... Então... a força, a constância, ela é construída no dia a dia. A confiança, ela vem, para mim, do treinamento diário. Só que em vários momentos da minha vida eu passei por cirurgias muito sérias há 3 anos atrás, então eu perdi toda a musculatura, eu deixei de andar, eu tive que reaprender a andar. Só que é mais fácil você conseguir algo que você já fez, porque você sabe que vai ter que ter um caminho de persistência, do que fazer do zero, como foi feito com 7 anos. Eu fiz as cirurgias que eu fiz com 7 anos, eu fiz com 32. Né? E eu tive esse processo de reconstrução, e nesse processo eu tive várias mudanças na minha vida, mas eu passei por uma situação que tive uma trombose venosa profunda, e cada 10 morre 9. E eu lembro que eu tive um infarto, e na hora que eu estava infartando, que eu entrei na cirurgia, eu pensei: não, vou escrever 10 livros, porque eu vou ser produtivo pra caramba. Imagina, eu treino 4 horas por dia, se eu pegar esse tempo aqui e colocar em trabalho, eu vou virar um monstro. Eu não consegui fazer nada. E aí, quando eu estava infartando, eu não queria palco, eu não queria dinheiro, eu não queria nada. Eu só pensava no meu filho. Falei: cara, meu filho não pode crescer sem pai. Era talvez ali o único lugar que eu era insubstituível. Porque eu pensava no meu pai e na minha mãe, eu falei: beleza, eu honrei, trouxe orgulho para eles. Pensava na minha esposa, pensava a mesma coisa. Aí eu falava com meu filho: eu não terminei, cara, ele é uma criança. Entendeu? Então, em vários momentos, eu tive que reconstruir, adaptar. E no esporte a gente tem um lema, e tem várias cenas que o esporte ensina. Por exemplo, na Olimpíada, na última Olimpíada, você vê 3 competidores comemorando porque foi quebrado o recorde sul-americano, o recorde europeu e o recorde mundial na mesma prova. E os 3 estão comemorando. Por que eles estão comemorando se
só um ficou com ouro. Porque não existe derrota quando a gente faz o nosso melhor. Então não é sobre o outro, não é sobre ganhar do outro, é sobre fazer o melhor que a gente pode. Quando a gente tem esse... E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais e falar para todas as mães típicas e atípicas, paguem o preço da dúvida, porque vocês já sabem o caminho que vai acontecer se vocês fizerem o convencional. Mas tentem sempre, até para viver sem culpa. Porque a minha mãe também ela não tinha a certeza, ela nunca teve certeza de resultado. E claro, poderia ter feito tudo o que fez e não ter dado os resultados que deu? Claro, claro que poderia. Mas ela falava, eu quero viver sem culpa. Então, por isso que eu faço isso todos os dias. A família julgava, chamava ela de doida, irmã, gente muito próxima. Esse julgamento é normal. Num tempo à frente, você começa a desativar a opção de críticas de pessoas que não construíram nada para a sua vida. Por mais que sejam, às vezes, próximas, mas elas não têm uma construção da vida. Eu tenho orgulho de estar no palco da N. O Zé contou a versão dele, a minha é um pouco diferente, porque eu cheguei de Barreiras, fiz o primeiro evento, meu primeiro evento foi com meus amigos. Eu tinha 15 amigos aqui e eu precisava de 45 pessoas. Então, a meta foi clara, cada amigo meu tinha que trazer 2 pessoas. É o que eu tinha. Tinha rede social, não tinha nada. E um desses amigos meus trouxe o irmão que trabalhava no DENIT. E aí foi o primeiro cara que falou, você tem que conhecer o Zé faz os melhores eventos. Eu falei, eu vou conhecer o Zé, só que eu não posso gastar cartucho. A gente chega onde quiser, em quem quiser. Mas você tem que ter uma estratégia, você tem que ter... Eu ainda sou de chegar através da entrega do trabalho. A gente vê um mundo de marketing muito superficial, onde o mais conhecido vence o melhor muitas vezes. E é assim o mundo, ok. O mundo não é justo, muitas vezes. Mas você construindo dentro daquilo que você acredita é sustentável. Eu entrei no palco da N e eu falei aqui, eu quero permanecer. São os eventos que eu mais gosto. O entusiasmo que eu tenho de vir aqui, pelo cuidado que o Zé tem, pelo apreço que o Zé tem, pela gratidão que eu tenho, porque o Zé foi a primeira pessoa a me botar num palco para 1000 pessoas. Eu fazia palestra para 30, 40 pessoas e sempre entregando o meu melhor também. E o Zé falou, pô, tem um palco aqui para você. Cheguei com a minha apresentação, ele falou, pô, você está parecendo uma apresentação de 5ª série isso aqui. Só que ele falou, não, mas eu conheço o cara que ajuda a melhorar. Eu falei, não, então o Zé participou de todas as decisões importantes da minha carreira, porque eu valorizo muito isso. As críticas de quem construiu, essas eu dou moral, eu dou bola e eu valorizo muito a experiência, o know-how e a excelência que as pessoas entregam. Mas para as outras pessoas, eu já vi vários mentores, você não deve fazer isso no palco. Não, mas espera aí, quantas horas você tem de palco? Entendeu? Eu tenho um porquê que eu faço e muita coisa eu não perco a espontaneidade. Por isso que todo evento meu vai ser diferente. Eu vou trazer a roupagem ideal para o evento, vou personalizar, mas muitas coisas eu peguei, veio ideias da fala da artista, por exemplo, de estar presente, de chegar cedo. Isso é conduta. Quando a minha mãe brigou comigo porque eu não amarrei o tênis, eu aprendi, preciso chegar cedo. Quem chega cedo bebe água limpa. Eu tenho esse ditado muito forte. Então, às vezes, as oportunidades sempre estão aqui, só que às vezes a gente não está focado no presente para perceber. E essa questão do julgamento a gente tem que desativar, porque são pessoas as que mais julgam, muitas vezes são as que menos vão somar na nossa trajetória. Quem vai te ajudar, quem vai contribuir, normalmente vai ter empatia e vai te estender o braço. Então, é muito sobre isso, sabe? Da gente saber quem a gente ouve. Show de bola, maravilha. Hoje estamos quebrando bastante protocolos aqui, mas é um dia maravilhoso, manhã gloriosa. Vamos para a nossa última pergunta, né? Mais alguém? Não. Então, vamos lá, por favor. Bem-vinda. Samuel, na verdade, não é uma pergunta. Eu quero, aqui como mãe de uma criança também com paralisia cerebral e deficiências múltiplas, dizer para você que você é inspiração e que Deus tem seus propósitos. Então, não foi por acaso que Deus te colocou aí.
Hoje eu entendeu? entendo. Você e sua família. Então, parabéns a você, parabéns aos seus pais e a todos que fizeram e fazem parte da sua vida. E eu espero que você continue a dar esse exemplo, a ser esse exemplo e ser essa luz. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu falei assim, Deus, fala comigo, porque a minha filha, por causa da paralisia, ela está perdendo os movimentos, por causa das deficiências que ocorrem. Então, eu estou na seguinte situação. Se eu operar, pode ser que nunca mais ela volte a... Na verdade, ela deambula, ela anda com apoio. Então, se eu operar, a experiência mostra que quem tem paralisia cerebral talvez nunca mais recupere a força e ela nunca mais ande e vai para uma cadeira de roda para o resto da vida. E se eu não operar, eu estou vendo isso acontecer na minha frente, entendeu? Ela está indo. Então, eu falei, Deus, fala comigo, me dá uma luz, o que eu faço? Né? A gente sempre está nessa busca. E aí, ouvindo a sua história agora, e vendo que você passou por uma situação assim, que você perdeu todos os movimentos e reaprendeu a andar, isso, para mim, me toca, e, de repente, era a resposta que eu estava precisando. Sim. É espasticidade que ela tem? Também. Mas é porque ela fez rotação de perna e de quadril, e realmente agravou muito, entendeu? Tá. E pela falta de força. Depois eu A bato... gente conversa. Mas eu quero te dizer assim, como Deus às vezes dá a resposta para a gente, né? Com Como certeza. é profundo o que você faz, né? Não é nem sobre isso e sobre a minha história, mas é sobre a sua, sabe? Mas eu vou te Como é fazer... lindo isso. Eu vou te fazer outra pergunta. Em algum momento você pensou em não vir hoje? Na verdade, eu vou te ser muito franca. Eu vi, mas você foi assim um presente realmente, ouvir você, porque eu não sabia que você ia estar aqui. Então, assim, para mim é maravilhoso, e é maravilhoso poder estar compartilhando esse momento com você, com seus pais, e eu tenho certeza que você tocou todo mundo aqui profundamente. Parabéns. Parabéns. Obrigado, viu? Depois eu converso com você, porque como eu operei recente, eu conheço muitos médicos especialistas em paralisia cerebrais que fazem cirurgias de risotomia, ortopédica, enfim, que estão bem ativos hoje, porque isso é um desafio. Geralmente, esses médicos são pediatras e a gente passa por esses desafios na vida adulta, entendeu? Obrigada. De nada. Nós que agradecemos. Gente, mais uma salva de palmas para o Samuel Bortolin, para a mãe do Samuel. Tenho certeza que vocês estão muito felizes hoje, como eu também estou. Obrigado, Zé.